ao Deus desconhecido. Uma última vez, antes de prosseguir o meu caminho e de lançar o meu olhar para o futuro, em minha solidão, eu elevo minhas mãos em tua direção, em direção de quem eu busco refúgio, a ti, a quem eu consagrei altares festivos, altares no mais profundo do meu coração. Que tua voz em todo momento possa me chamar. Sobre esses altares estão guardadas em fogo essas palavras: ao Deus desconhecido. Eu pertenço a ti, mesmo se até o presente tenha me associado aos sacrílegos. Eu sou teu, mesmo se eu sinto os laços que durante o combate me puxam para o abismo e me forçam a servir-te, a mim, que gostaria de fugir. Eu quero te conhecer, ó Deus desconhecido, tu que penetras no fundo da minha alma, tu que sopras através da minha vida como uma tempestade, tu, o incompreensível, meu semelhante. Eu quero te conhecer, quero somente a ti servir. Este é um poema que normalmente se dá o título Ao Deus Desconhecido, um poema do outono de 1864, de Friedrich Nietzsche. Ele contava então aqui com 20 anos de idade. Por que iniciar com um poema de Nietzsche? Porque nossa disciplina, esse semestre no ensino à distância, no curso de filosofia, essa disciplina de seminário de história da filosofia moderna, vai fazer uma inflexão justamente sobre esse filósofo que é o ponto de virada entre a filosofia moderna, o último bastião, digamos assim, crítico da filosofia moderna, para a virada para a filosofia contemporânea. Então, o que nós nos propomos a investigar nesse semestre, dentro do Seminário de História da Filosofia Moderna, cuja ementa é a seguinte: nós vamos nos propor um tema que eu já vou abordar aqui nos objetivos específicos que está no programa que vocês receberam. A ementa, de forma geral, é uma ementa bastante geral, ela diz o seguinte: análise e interpretação de textos de filósofos modernos. Questões epistemológicas, metodológicas, políticas, éticas, metafísicas e antropológicas significativas da filosofia moderna. Articulação da problemática filosófica moderna com o âmbito sócio-histórico-cultural. Nós vamos acabar contemplando essa ementa ao fazer um estudo sobre uma obra de Nietzsche que chama-se Ditirambos de Dionísio. Tem os objetivos gerais do programa, que é estudar temas ou autores relacionados ao pensamento filosófico moderno, ou seja, isso aqui espelha um pouco a ementa, né? Refletir sobre questões relevantes da modernidade filosófica e da cultura moderna, desenvolver a capacidade de analisar e interpretar textos e temas da filosofia moderna. Todos esses elementos também nós vamos contemplar a partir disso, que constitui o tema da disciplina. Qual seja, então, que está dentro dos objetivos específicos. Análise e interpretação da obra Ditirambos de Dionísio, de Nietzsche, compreender do ponto de vista epistemológico as razões que levam Nietzsche a retomar a linguagem poética presente em Parmênides para exprimir um conteúdo filosófico, e vamos fazer também uma tradução de parte dos poemas dos ditirambos, de modo a corrigir problemas de ordem metodológica implicados nas traduções disponíveis em diversos idiomas. Por fim, do ponto de vista conceitual, analisar a relação entre niilismo e eterno retorno, conceitos fundamentais para o Nietzsche, no contexto dessa obra chamada Ditirambos de Dionísio. Então, mais ou menos eu fiz para vocês no programa o que nós vamos acabar trabalhando durante o semestre. Não hoje, mas no próximo encontro eu vou falar sobre linguagem filosófica e linguagem poética, o poema de Parmênides, ou seja, nós vamos voltar ao início da filosofia, pensar como é que Parmênides lá no início escreveu de uma forma poética, fazer um salto para ver já no século XX uma abordagem bastante precisa do Heidegger, de que os poetas e os filósofos são os guardiões da linguagem e que a linguagem é a casa do ser. O que significa então o que os poetas, significa os poetas na medida em que eles vão descrever o real, o que significa descrever esse real por meio dessa linguagem poética. Apenas isso como introdução ao tema, a partir de Heidegger, que é uma boa introdução, e depois vamos então entrar em Nietzsche e a linguagem poética. Vamos fazer uma abordagem
preliminar dos ditirambos. Eu quero pensar com vocês na próxima aula a gênese dessa obra e o contexto no qual ela está inserida, e já vamos fazer um estudo de pelo menos uns 2 poemas. Depois eu quero fazer a abordagem do que significa o ditirambo, né? Vamos entrar então um pouco mais nesse tema do ditirambo, do ponto de vista conceitual, fazer enfim, vamos voltar um pouco a Aristóteles para pensar o que significava o ditirambo na Grécia Antiga, e até chegar em Nietzsche, como que ele vai interpretar o ditirambo. Passarei rapidamente sobre uma abordagem do nascimento da tragédia, porque como nós estamos trabalhando o Dionísio já é um tema presente no nascimento da tragédia grega. Então a gente vai estudar o dionisíaco, esse conceito de Nietzsche, do nascimento da tragédia até a última obra de Nietzsche, né? Fazer um percurso para poder entender um pouco mais o que significa o dionisíaco, que ele muda, né, ao longo da obra de Nietzsche. Vamos investigar também a obra Zaratustra, porque Nietzsche considera o Zaratustra como um chamado ditirambo à solidão, e ver como o próprio Nietzsche vai acabar abandonando lá pelo ano 74 de forma mais intensa a abordagem sobre Dionísio, o dionisíaco, mas vai retomar isso por volta de 86, e a partir de 86 até 88, até o final da sua vida lúcida, ele vai se concentrar aí de uma forma intensa em cima de Dionísio. Quero trabalhar também com vocês a questão dos intérpretes e comentadores de Nietzsche em face a essa obra, os ditirambos, e começar então uma abordagem bastante precisa, inclusive com tradução que eu farei do alemão diretamente, fazendo as comparações com as outras línguas, dos poemas que estão nos ditirambos, que são, na verdade, 9 poemas, né, que estão presentes lá. São poucos poemas, mas a gente pode dizer que são muito densos, porque como é o último livro do Nietzsche, um livro que ele deixa pronto para publicação, ali está o sumo, digamos assim, da filosofia dele. Então, são poemas, mas são poemas muito, muito difíceis, e são poemas feitos por um filósofo. O que quer dizer, e a gente vai explorar isso, que são poemas feitos dentro de uma ideia filosófica, que Nietzsche quer expressar por meio da linguagem poética. E, por fim, vamos fazer um seminário também presencial, né, com vocês, desses poemas, e por fim eu quero verificar essa questão da superação do niilismo e da afirmação do eterno retorno dos ditirambos de Dionísio. Então tem todo o cronograma, o que nós vamos fazer aula por aula, está previsto um seminário presencial para o dia 30 de abril, ainda nós vamos organizar com vocês esse seminário, e uma prova presencial na última aula, uma prova que envolve o conteúdo da disciplina. Tem uma bibliografia básica, sobretudo tem quem trabalha esse tema no Brasil sou eu, né, os ditirambos de Dionísio. Então eu tenho 2 textos já publicados sobre esse tema, que depois a gente vai fornecer para vocês os links, eles já estão aqui no programa, mas eles estão disponíveis na internet, dá para vocês já procurarem. E tem uma bibliografia complementar, e que vai ser explorada, na verdade, a tarefa de vocês durante o semestre, além desses 2 textos que pelo menos eu escrevi sobre o tema como uma grande introdução, a tarefa de vocês é basicamente ler o Nietzsche nessa obra de Ditirambo de Dionísio, que nós vamos usar uma tradução específica, uma tradução portuguesa, que logo em seguida eu vou mostrar para vocês qual é a tradução, como base, para que a gente comece a ler, para depois também vocês vão ver como essa tradução ela tem vários problemas, né? Mas é uma tradução que dá muito bem para a gente começar, eu mesmo comecei por ela, muitos anos atrás. Então nós vamos nos basear numa tradução portuguesa para poder fazer essa leitura do Nietzsche, e essa tradução portuguesa nós vamos fazer nós vamos fornecer para vocês, ela depois vai ficar disponível, né? Queria então começar um pouco a abordagem do tema dos ditirambos, já que nós vamos falar então um cruzamento aqui entre filosofia e poesia. A primeira coisa a se dizer é que Nietzsche, desde sua juventude, era profundamente poeta. Então, há muitos e muitos poemas. Esse poema que eu iniciei lendo para vocês é um poema de 1864. Vejam, Nietzsche ele nasce em 44, 20 anos. Ele compõe esse poema, O Deus Desconhecido. E ele tem muitos e muitos poemas que ele vem escrevendo desde a sua juventude. Alguns anos depois, ele já havia publicado O Nascimento da Tragédia, já havia publicado As Considerações Extemporâneas, a partir de 1872, e anos depois ele vai publicar uma obra chamada Humano Demasiado Humano.
Essa obra é uma obra de 1878, na qual ele realmente inaugura um pensamento filosófico muito autônomo. Ele está... ainda vou fazer uma aula para vocês explicando um pouco mais do panorama da filosofia do Nietzsche, como é que ela vai se desdobrando. Mas podemos dizer aqui que nós temos um Nietzsche muito independente com essa obra Humano, Demasiado Humano, é aqui que ele se torna verdadeiramente um filósofo. E nessa obra, ao final dessa obra, quando termina, Nietzsche divide essa obra em aforismos, quando termina o aforismo 638, ele acrescenta um epílogo. Um epílogo, ou seja, o fechamento da obra é um poema. Esse poema chama-se Entre Amigos, poema então ao final do primeiro volume de Humano, Demasiado Humano, porque são 2 volumes. Então, Entre Amigos, 1878, então estamos aqui por volta de 1878. É belo guardar silêncio juntos, ainda mais belo sorrir juntos. Sorrir sob a tenda do céu de seda, encostado ao musgo da faia, dar boas risadas com os amigos, os dentes brancos mostrando. Se fiz bem, vamos manter silêncio. Se fiz mal, vamos rir então, e fazer sempre pior, fazendo pior, rindo mais alto, até descermos à cova. Amigos, assim deve ser? Amém, e até mais ver. Sem desculpas, sem perdão, vocês contentes, de livre coração, queiram dar a este livro irrazoável ouvido, coração e abrigo. Creio, amigos, a minha desrazão não foi para mim uma maldição. O que eu acho, o que eu busco, já se encontrou em algum livro? Queiram honrar em mim os tolos e aprender com este livro insano como a razão chegou à razão. Então, amigos, assim deve ser? Amém e até mais ver. Vejam, é um poema colocado ao final do livro que, na verdade, a intenção é colocar um foco justamente sobre o conteúdo desse livro. Como a razão veio à razão, que é um tema bastante nietzschiano e que eu não vou poder explorar com vocês, não é a intenção da disciplina, mas apenas para dizer que justamente isso. Ao final de cada livro, os poemas jogam uma luz sobre todo o livro. É o mesmo que acontece no caso do livro Aurora, um livro publicado por Nietzsche em 1881, na sequência de Humano, Demasiado Humano. Ao terminar o livro Aurora, novamente escrito na forma de aforismos, e cujo último aforismo é um aforismo bastante conhecido, o aforismo 575, chamado Nós, nessa tradução brasileira, Nós os aeronautas do espírito. Depois desse aforismo 575, novamente, então, Nietzsche não chega a anexar um poema, mas surge nesse período aquilo que nós conhecemos como os Idílios de Messina. E esses Idílios de Messina, então, são poemas que Nietzsche vinha compondo durante esse período, e ele vem então publicado no ano de 1882. Diz o primeiro idílio, chamado Príncipe Vogelfrey. Eis que me acho sobre um galho torto, balançando meu cansaço. Um pássaro convidou-me, eu o segui e descansei e bato com as asas. O mar branco adormeceu, dorme para mim todo suspiro e dor. Ouvidei objetivo e porto, ouvidei temor, castigo e louvor, agora sigo em voo todo pássaro. Andar passo a passo, isso não é vida. Pé ante pé, torna cansado e pesado. Deixe que os ventos me alcem. Adoro com as asas planar e perseguir todo o pássaro. Razão é uma má ocupação. Razão e língua tropeçam muito. Voar deu-me novas forças e ensinou-me ocupação mais bela, canto, brincadeira e folgança. Pensar sozinho, isto é sábio, mas cantar sozinho é tolo. Então escutem minha melodia
e sentem-se calados em círculo ao meu redor, belos passarinhos. Então, há uma série de outros poemas, que são os Idílios de Messina, desse período, então, de 1882, imediatamente seguinte ao momento que o Nietzsche publica essa obra chamada Aurora. 82 também é o final da Gaia Ciência. Ele faz um apêndice no qual repete o título Canções do Príncipe Vogelfrey, mas começa com um pequeno poema dedicado a Goethe. Diz nesse poema: o imperecível é apenas teu símile. Deus, o insidioso, é manhã de poetas. A roda do mundo a girar, roça uma meta após a outra. Aflição é o que diz o zangado, mas o louco chama isso jogo. O jogo do mundo imperioso mistura ser e aparência. O eterno insano tudo mistura dentro. Então, um poema que é dedicado a Goethe, esse também escritor e poeta maior da língua alemã. E, por fim, temos, ao final de Para Além do Bem e do Mal, uma outra obra de Nietzsche, a chamada Canção do Alto dos Montes. Leio um trecho para vocês. Ó meio-dia da vida, tempo festivo, ó jardim do verão, inquieta aventura em se deter, atentar e esperar. Pelos amigos aguardo, dia e noite disposto. Onde estão, amigos? Venham, é tempo, é tempo. Não foi para vocês que o cinza da geleira se enfeitou hoje de rosas? É a vocês que o riacho procura e ansiosamente afluem e se batem ventos e nuvens, mais alto no azul, para observá-los à distância como pássaros na espreita? À grande altura lhes preparei minha mesa. Quem habita tão próximo às estrelas e às escuras distâncias do abismo? Meu reino, que reino se estendeu mais longe? E o meu mel, quem o terá provado? Ali estão vocês, amigos. Como não é a mim que estão a buscar? Vocês hesitam, surpresos? Ou melhor, se tivessem rancor. Eu não sou mais eu. Mudaram a mão, o rosto, o passo, e o que sou, amigos, não sou para vocês? Terei me tornado outro, a mim mesmo estranho, de mim mesmo evadido? Então, o poema segue, eu não lerei para vocês, mas podemos dizer então que, pelo menos em 4 obras bastante principais de Nietzsche, ele termina essas obras com poemas, né? Ou publica poemas, ou está escrevendo longos poemas imediatamente ao momento seguinte ao término das suas obras filosóficas. Então, a poesia, na verdade, é isso como eu mencionei, rapidamente, vou abordar ao longo do curso. A poesia de Nietzsche, ela atravessa toda a obra. Nós temos, por exemplo, já muitos trabalhos publicados nesse sentido. Temos aqui uma edição em espanhol, justamente ela se intitula Poemas, porque ela vai reunir todos esses escritos poéticos de Nietzsche, desde a sua juventude até chegar, como a gente pode ver aqui, nos Ditirambos de Dionísio, que é o livro que nós vamos trabalhar, ou seja, a última obra de Nietzsche, de 1888. Então, é uma seleção de... Aqui, na verdade, não são todos os poemas, não é a poesia completa, mas são boa parte dos poemas numa edição bilíngue, ou seja, a gente tem a edição em alemão de um lado e a tradução em espanhol de outro. Essa edição em espanhol foi feita no ano de 1979. Antes disso, nós temos, claro, evidentemente, a obra completa em alemão. Eu, na verdade, não tenho a edição, o livro em alemão, tive que fazer uma cópia, né, desse livro, porque o livro da De Gruyter, esses livros são muito caros, talvez a coleção completa de Nietzsche dê para comprar um apartamento de 1 milhão, mais ou menos, quem sabe 500 mil, né?
É uma coleção muito rara, muito difícil e muito cara. Então, na verdade, a gente, nesse caso aqui, eu tenho uma cópia e também está disponível na internet o texto em alemão atualmente publicado num site chamado Hypernit. Então, nós temos a obra em alemão. Havia uma tradução portuguesa já em 1959, eu vou fazer também uma investigação com vocês, uma abordagem, de que vários desses poemas de Nietzsche foram traduzidos, por exemplo, no nosso país, em Portugal, em outros países, mas também no Brasil, foram havendo seletas desses poemas sendo traduzidos. Mas, no caso de Portugal, o Paulo Quintela, um estudioso, traduziu já em 1959 os poemas de Nietzsche, fazendo uma abordagem. Na sequência, depois de 79, dessa edição, dessa bela edição em espanhol, nós temos uma edição feita justamente pelo Giorgio Colli na Itália. O Colli e Montinari são aqueles responsáveis, como a gente sabe, por consolidarem as obras de Nietzsche no final dos anos 60, 1960, no início dos 70. Pois então, um desses estudiosos, filólogos italianos, que é o Giorgio Colli, vai fazer esse livro em 1982, no qual ele trata dos ditiranos de Dionísio e também da poesia póstuma do outono de 1878, que é um período em que Nietzsche, 1878 é um período em que Nietzsche produz muito em termos de poesia, e sobretudo pequenos poemas de 5, 6 linhas, 2, 3 linhas, né, e que está reunido aqui na obra italiana. Então, o livro que nós vamos trabalhar é esse pequeno livro, né, uma edição feita pela Guimarães Editores, uma edição portuguesa, e que foi publicada em 1986, em Portugal. Aqui nós temos então uma reunião desses 9 poemas de Nietzsche. Vocês podem ter uma ideia do tamanho da obra e do que nós vamos trabalhar. Como eu disse, são poucos poemas, mas são bastante densos e por isso a gente vai fazer um trabalho bastante intenso para bem compreendendo talvez esses poemas, a gente pode ter uma grande introdução já ao pensamento de Nietzsche ao longo de todas as suas obras. Então essa edição de 1986. Outras edições surgiram. Eu trouxe algumas para vocês, não trouxe todas. Há essa edição feita por um grande especialista no pensamento de Nietzsche, um especialista francês chamado Michel Haar. Michel Haar se preocupa em reunir os poemas de 1858 a 1888. É justamente nesse livro do Haar que nós podemos encontrar esse poema que eu li para vocês, né, Ao Deus Desconhecido. Vejam que Nietzsche já havia, aqui eu vou folhear para vocês, o poema está nessa altura do livro, Nietzsche já havia publicado anteriormente tudo isso aqui em termos de poesias, né? Então, em francês é uma bela tradução, chamado Au Dieu Inconnu, nessa tradução do Michel Haar. Esses livros eles têm excelentes prefácios, todos esses que eu estou mostrando para vocês, e temos também mais uma edição em espanhol. Vejam como é intenso, né, esse trabalho em língua espanhola sobre os poemas de Nietzsche. Então, aqui nós temos o que se chama a poesia completa. Eles trabalham aqui do ano de 1869 a 1888. E nessa poesia completa também está lá os ditiranos de Dionísio. Toda a tradução com notas, as notas de rodapé trazem vários trechos em alemão, né, que é importante nesse momento da tradução para a gente poder pensar o que está sendo traduzido. No Brasil, quer dizer, nós temos aqui uma edição de 1998, né? 2 edições já em espanhol, temos, eu falei para vocês de uma edição do Paulo Quintela de 59, mais essa de 86, em português de Portugal. Mostrei para vocês uma edição francesa e italiana, e só em 2007 aparece uma edição dos ditiranos de Dionísio em língua portuguesa, brasileira, né? Então vejam, a primeira lá em 59, em Portugal, várias edições, e somente em 2007 aparece então uma edição portuguesa completa, né? E ela vem justamente anexada a um outro livro de Nietzsche. Vocês vejam que na maior parte desses livros ou reúne as poesias e mais os ditirambos, ou faz uma obra separada, somente os ditirambos, né? E ainda o que Nietzsche publicou no ano de 88, em termos de fragmentos de poesia. Mas no Brasil,
se fez diferente. Talvez por uma questão editorial se preferiu juntar, como os Ditirambos de Dionísio são um pequeno livro, se preferiu juntar ao Anticristo, que é uma outra obra de Nietzsche, que veio antes, né? E se fez então essa tradução pela Companhia das Letras. É um livro, inclusive, que eu recomendo, né? Uma edição que a gente recomenda muito aqui a partir do grupo de estudos Nietzsche da Universidade Federal de Pelotas, para os nossos estudantes, que é a edição da Companhia das Letras com a tradução de Paulo César Souza, que é uma boa tradução, mas eu diria, e é isso que eu farei com vocês, que é ainda trabalhar mais profundamente nessa tradução, né? Na tradução que eu farei dos Ditirambos. Então, nessa edição do Paulo César de Souza, estão aqui os Ditirambos, e essa edição, como eu disse, então é de 2007. Antes do Paulo César de Souza, nós já tínhamos também na coleção Os Pensadores, eu tenho aqui uma das edições, já estava lá na primeira edição da década de 70, e eu tenho aqui na edição de 1987, já tínhamos inclusive um capítulo. Vocês sabem que essa edição do Nietzsche pela coleção dos Pensadores, ela é feita a partir, se seleciona alguns trechos da obra do Nietzsche e se traduz. Ela foi feita pelo Gerard Lebrun e pelo Rubens Rodrigues Torres Filho. E eles, dentre todas as obras de Nietzsche, eles selecionaram uma parte dessas obras, mas também selecionaram aquilo que eles dão o título como 4 poemas. E eles fazem um período, assim, esses poemas estão compreendidos entre 1871 e 1888. Destes 4 poemas, um deles, inclusive, eu li para vocês, das canções do príncipe Vogel Frey, que eles traduzem como O Livre Pássaro. Mas o que nos importa aqui nessa tradução é um poema dos Ditirambos de Dionísio, que eles traduzem, chamado Da Pobreza do Riquíssimo, ou Da Pobreza do Mais Rico, como nós temos uma outra tradução aqui. Então vejam, o Rubens Rodrigues Torres Filho e o Gerard Lebrun já estavam ocupando-se, né, também desses poemas, dando um foco bastante específico, por saberem justamente dessa veia poética que Nietzsche possui. Então, dos poemas que são propriamente dos Ditirambos de Dionísio, desse livro, retornando então desse pequeno livro de Nietzsche, o livro mais tardio, o livro que ele deixa pronto para publicação, mas que ele mesmo não vê publicado, porque ele acaba tendo o que a gente chama do colapso psíquico, ele perde a razão, né? Vai viver 12 anos numa vida vegetativa até a sua morte em 1900. Mas ele deixa pronto este pequeno livro com 9 poemas. A intenção de Nietzsche era dar a público essa obra. Isso faz parte de um projeto que também eu vou entrar com vocês mais detalhadamente na próxima aula, talvez. O Nietzsche tinha a intenção de publicar um livro chamado Dionísio, Filosofia do Eterno Retorno. Ele acaba, nós podemos explorar, ele acaba não tendo tempo para fazer esse livro. Ele percebe, num determinado momento, em novembro de 1988, que ele já está com flutuações mentais. Nietzsche vai perdendo a consciência e se dá conta que algumas horas depois ele não soube o que ele fez. Então ele, de certa forma, ele também resolve acelerar um pouco os projetos que estavam pendentes, e o que nós temos talvez como fruto dessa pressa em tentar concluir algumas coisas é justamente os Ditirambos. Mas os Ditirambos não foram escritos ali naquele momento. Na verdade, Nietzsche, nesses 9 poemas, ele já vinha organizando isso há bastante tempo, a gente poderia dizer talvez pelo menos desde a metade de 1888, desde agosto talvez. E ele, para fazer os Ditirambos de Dionísio, ele busca 3 poemas que já estavam na obra Assim Falava Zaratustra, ou seja, a obra que Nietzsche publicou entre 1883 e 1885, na versão original em 3 livros, e que depois vai ser anexado um 4º livro, mas que na verdade o livro são 3 livros, Assim Falava Zaratustra. Ele retira poemas, 3 poemas, 2 do ano de, um do ano de 1883 e 2 do ano de 1884, que ele havia escrito naqueles anos e que ele colocou no Zaratustra. Então, ele
São três poemas das três primeiras partes e ainda um último poema do ano de 1884 que estaria dedicado ao terceiro, que seria incluído no quarto livro do Zaratustra. Esse livro que eu disse para vocês que é um livro que, na verdade, faria parte do começo de um outro livro de Nietzsche sobre o Zaratustra. O Zaratustra tem três partes e esse começo que acabou virando quarta parte. Então veja, nós temos três poemas da primeira parte do Zaratustra e um poema do que se chama hoje a última parte do Zaratustra. Então, são 9 poemas dos ditirambos, menos esses 4, nós temos 5 poemas. Esses 5 poemas são os poemas que Nietzsche compõe em 1888. Então, os poemas que ele realmente escreveu em 1888 são Entre Aves de Rapina, Sinal de Fogo, Sol Poente, Da Pobreza do Mais Rico e Glória e Eternidade. Os que ele já havia composto é o poema de abertura, Só Louco, Só Poeta, Entre as Filhas do Deserto e Última Vontade. É claro que esses outros poemas, como Entre Aves de Rapina, Sinal de Fogo, Sol Poente, de certa forma também já havia trechos que vêm de outros anos no qual Nietzsche já estava escrevendo seus poemas. Então, eu queria ler para vocês, pelo menos a título de uma introdução, um desses poemas dos ditirambos de Dionísio, para vocês já sentirem um pouco mais do teor então que está nessa obra final. Nós tivemos uma pequena introdução com aqueles poemas que eu li para vocês, com temas, né, específicos ali, e agora então vamos ver o que já modificou aqui no final de 1878, quando Nietzsche então está com a intenção de publicar os seus ditirambos de Dionísio. Leio para vocês então o poema Glória e Eternidade. Glória e Eternidade. Há quanto tempo já acalentas a tua desventura? Toma cuidado, ainda me chocas um ovo de basilisco, nascido no teu longo penar. Por que erra Zaratustra furtivamente pela montanha? Desconfiado, ulcerado, sombrio, alguém que há muito espera, mas súbito, um relâmpago, claro, medonho, um golpe direto ao céu vindo das profundezas, da própria montanha se revolvem as entranhas. Onde o ódio e relâmpago foram um só, uma maldição, mora agora nas montanhas a cólera de Zaratustra. Como nuvem tempestuosa prossegue a sua caminhada. Abrigue-se quem tiver um último teto, e de para a cama, ó mimalhos, ribombam agora trovões sobre as abóbadas, estremece agora o que é muro e viga, lampejam agora raios e verdades, amarelas sulfúrias, Zaratustra amaldiçoa. Esta moeda com que todo mundo paga a glória, esta moeda com luvas e estoco, com náusea e espezinho. Quem quer ser pago? Os venais. Quem está à venda agarra com mãos gordas essa lata tilintante de toda a gente, a glória. Queres comprá-los? Todos se deixam comprar, mas oferece muito. Faz retinir a bolsa cheia, senão fortalecem-se, se não fortaleces a sua virtude. São todos virtuosos. Glória e virtude rimam bem. Enquanto o mundo existir, paga o palavrório virtuoso com glorioso tilintar. O mundo vive desse ruído. Perante todos os virtuosos, quero ser culpado, quero que todas as grandes culpas me sejam imputadas. Perante todos os pregoeiros da glória, a minha ambição face verme. No meio deles apraz-me ser o mais abjeto. Esta moeda com que toda a gente paga a glória, esta moeda com luvas lhe toco, com náusea e espezinho. Silêncio. Ante grandes coisas eu vejo grandeza. Há que calarmos ou falar com grandeza. Fala com grandeza, minha sabedoria arrebatada. Olho para o alto, onde rolam mares de luz. Ó noite, ó silêncio, ó ruído de letal silêncio. Vejo um sinal,
das mais remotas distâncias, desce lentamente ao meu encontro uma constelação cintilante. Supremo astro do ser, painel de eternas configurações, tu vens até mim? O que ainda ninguém contemplou, a tua silenciosa beleza, como não foges dos meus olhares? Emblema da necessidade, painel de eternas configurações, mas tu bem o sabes, o que todos odeiam, o que só eu amo, que tu sejas eterna, que tu sejas necessária, o meu amor só se inflama eternamente perante a necessidade. Emblema da necessidade, supremo astro do ser, que nenhum desejo alcança, que nenhum não macula, eterno sim do ser, eternamente sou eu o teu sim, porque eu te amo, ó eternidade. Então, esse é um dos poemas dos Ditirambos de Dionísio, o penúltimo. Todos os poemas, como eu vou tentar mostrar ao longo do curso, eles têm um encadeamento bastante lógico. A gente poderia dizer, inclusive, adiantando o teor do curso, que, na verdade, os Ditirambos de Dionísio são uma biografia poética, filosófica e espiritual de Friedrich Nietzsche.